Ação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. São José, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, quinto domingo da Quaresma, ouvimos na liturgia da palavra da missa belas leituras. Eu quero começar com essa primeira que nós escutamos, tirada do profeta Isaías. Antes de tudo, eu precisaria explicar uma outra matéria para vocês entrarem no espírito dessa primeira leitura. Nós aprendemos na catequese que nós fizemos que Deus criou tudo de novo. Lá na catequese nós aprendemos que Deus criou tudo uma primeira vez, porém essa criação foi distorcida. Ela perdeu o seu brilho por causa do pecado do homem. Mas Deus cria tudo de novo. Em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. No livro do Apocalipse, nós ouvimos o autor dizer assim, que há um novo céu e uma nova terra. Em Cristo, tudo se fez novo. Mas como é que Deus cria tudo de novo, recria tudo de novo? Aí vocês têm que compreender que a nova criação é num sentido místico, espiritual, sacramental. O mundo parece do mesmo jeito que Deus deixou
do mesmo jeito que Deus fez no princípio. O sol continua no alto a nos aquecer com os seus raios, a lua desponta no céu durante a noite, as estações do ano continuam na devida ordem. Agora, para nós aqui, dessa região, é período do inverno. Então, padre, como é que o senhor diz que Deus criou tudo de novo, se a criação continua do mesmo jeito, as árvores, a terra, os mares, os rios? Eu já expliquei para vocês que o mundo foi recriado em Cristo, num sentido espiritual, místico, sacramental. A criação foi renovada em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo isso para vocês porque na primeira leitura do profeta Isaías, o Senhor dizia: abrirei uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas. Eu vou colocar a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. O Senhor está falando aqui do período que o povo de Israel passou no deserto. Deus está se referindo ao tempo passado no qual o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho aberto. Aí o Senhor continua dizendo: eu farei coisas novas, abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Deus está falando que Ele vai realizar um novo êxodo. Nós aqui já não ficaremos naquele deserto frequentado pelo povo antigo. Nós não passaremos mais por aquele mar vermelho, mas o Senhor realizará coisas semelhantes. Quais são essas coisas? Um novo êxodo para nós. Que êxodo é esse? O Senhor está se referindo ao santo batismo, que muitos de vocês aqui, catecúmenos, receberão. A terra que nós buscamos não é mais aquela geográfica. A terra que almejamos é a celeste. Já disse isso para vocês. Muitas vezes, o céu é o nosso lugar. É por ele que continuamente suspiramos. O povo de Israel pleiteava uma terra vasta aqui nesse mundo. Então, o Senhor realizará uma festa nova, bem semelhante a essa do Antigo Testamento. Recordo a vocês, a Canaã que buscamos não é mais a que é a da terra, é a do céu. O mar pelo qual passamos, o novo êxodo, rumo à terra prometida, a saída do Egito, consiste agora em caminhar para o céu, em receber os sacramentos da igreja. Aí, o Senhor diz também na primeira leitura, que os homens haverão de me glorificar, hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões, os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Nós somos esses animais selvagens, deixamos, na verdade, de ser esses animais selvagens, dragões, avestruzes. Nós podemos dizer assim, fomos humanizados, civilizados, porque glorificamos o Senhor. O homem que glorifica a Deus, aí ele se torna de verdade homem, racional. O homem se torna de verdade humano. O que é que bestializa o homem? Senão não dar glória a Deus. O homem que não reconhece o senhorio de Deus,
ele se bestializa, porque Deus fez brotar no deserto uma fonte de água para saciar o seu povo. Que fonte de água é esta? O batismo, a Eucaristia, a palavra que ouvimos. Então, nessa terra árida, que é esse mundo onde nós vivemos, Deus então faz brotar essa água que nós tomamos, e ao ingerir essa água, nós adquirimos entendimento e força para glorificar a Deus. É possível louvar a Deus aqui também nesse mundo. E depois definitivamente o louvaremos no céu, onde teremos a nossa vida definitiva. E na primeira leitura, o Senhor encerrava com essas palavras: esse povo, os meus escolhidos, eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Queridos irmãos e irmãs, eu quero agora passar para a segunda leitura que nós escutamos, da carta de São Paulo aos Filipenses. Escutaram o que São Paulo dizia? Eu conheci Cristo e perdi tudo. O que Paulo perdeu? Talvez por isso que muitos de nós não queremos dar aquele passo decisivo na vida cristã. É por isso que muitos de nós temos aquele receio de aderir logo às coisas de Deus, porque a gente tem medo de deixar para trás aquelas coisas que nos causam gozos transitórios. Nós somos tão apegados às coisas perecíveis, às ilusões desse mundo, nós colocamos nelas todo o sentido da nossa vida, que a gente sofre a beça quando nós temos que romper com coisas que antigamente causavam em nós prazer. Vamos pegar essas palavras de São Paulo para nós, nesse quinto domingo da Quaresma. Conheci Cristo, perdi tudo. Mas o que é que eu perdi? Eu perdi e ganhei. Perdi tudo alegremente. Uma coisa que perdemos, podemos dizer, o mal, o pecado, isso eu deixei para trás. Depois que eu conheci Cristo, para vocês, ou melhor, para nós entendermos bem essas palavras de São Paulo na segunda leitura, vamos nos reportar ao Evangelho, segundo São João, que nós agora escutamos. Já vai sair, garoto? Não é hora de sair, ô, basta lá. Falo assim porque é catecúmeno, hein? Então, queridos irmãos, no Evangelho de São João, nós escutamos a história da mulher que foi surpreendida em flagrante adultério. Jesus estava no templo ensinando para o povo, quando os mestres da lei, fariseus e outras pessoas trouxeram essa mulher e a colocaram diante de Jesus para que Nosso Senhor a julgasse, segundo a lei de Moisés. Aquela mulher, qual era o pecado que ela tinha cometido? O adultério. Um crime, digamos assim, que pertence à esfera sexual. Mas escutem, cadê o homem que estava com ela? Ninguém comete adultério sozinho, e não é com uma pessoa solteira, não. É com um casado que você comete adultério. Isso ofende a Deus, você destrói famílias, você machuca crianças. Imaginem quantas crianças crescem sem seu pai ou a sua mãe, porque o pai teve que se separar da mãe, porque cometeu adultério, ou a mãe cometeu adultério, e a criança cresce. Quem é aqui filho de pais separados, sabe a dor quando a gente cresce sem a presença de um ou de outro, a gente sente falta, hein? Olha o crime terrível. E eu digo para vocês,
aquela mulher sentia prazer com isso. Tem pessoas que se apegam a uma pessoa já comprometida e não consegue romper aquele relacionamento. A pessoa ficou escravizada nos sentimentos, também porque recebe presentes. Aquela outra pessoa já comprometida te dá mimos, um carro, uma casa imobiliada, dinheiro, além de a pessoa já estar apegada afetivamente, a pessoa se torna totalmente escrava, só com muita fé para se libertar desses grilhões. Quantas pessoas sofrem com isso, queridos irmãos e irmãs? E aquela mulher, digamos, que só quando o pecado dela foi exposto, quando ela passou vergonha, aí ela começou a pensar no erro que ela tinha cometido. Parece muito com aquele evangelho do domingo passado, do filho pródigo. Ele pegou toda a riqueza do pai, foi para uma terra distante, gastou tudo, nem lembrou do pai. Quando começou a entrar na miséria, ele também ainda não sentiu saudades do pai, que era Deus. Só quando ele começa a passar fome, quando nega para ele o babujo dos porcos, aí ele cai em si. Essa mulher, talvez se não tivessem descoberto, talvez se o pecado dela não tivesse sido colocado em evidência, aquela mulher continuaria ali flertando com um homem já comprometido. Talvez também ela era comprometida com uma outra pessoa, até que pegaram ela. Homens também que não eram bons, que na verdade não estavam nem interessados com aquela vida que aquela mulher levava. Porque o evangelho que nós ouvimos dizia que aqueles homens queriam provocar Jesus, nosso Senhor. Queriam montar uma armadilha para ele cair nela. Porque a lei de Moisés dizia que não era só a mulher que tinha que ser apedrejada, o homem também. O homem também deveria ser apedrejado, mas ninguém podia receber essa pena capital sem antes ouvir a testemunha de 2 ou mais pessoas. Enfim, a lei romana, porque Israel era dominado pelos romanos, não permitia mais a aplicação dessa lei. Por isso, botaram Jesus numa sinuca de bico. Se ele disser que não pode apedrejar, então ele vai contra a lei de Moisés. E cadê Jesus, o rabino, o profeta, que legisla contra a lei de Moisés? E se ele disser que pode, ele vai contra a lei dos romanos e ele poderá ser sentenciado pelos romanos. Meus irmãos, Jesus é sábio. Ele sabe se sair dessas armadilhas que o homem coloca para ele. E, queridos, Jesus, o que ele fez? Se inclinou e começou a escrever no chão. Como os homens insistiam para que ele dissesse alguma coisa do que deveria ser feito com aquela mulher, Jesus se levantou e disse assim para eles: quem dentre vós não tiver pecado, que atire nela a primeira pedra. Jesus não tinha pecado nenhum. Ele poderia ser esse primeiro, mas ele era um juiz misericordioso. O que significa Jesus inclinar-se de novo e continuar a escrever no chão? São tantas explicações. Uma mais popular é que ele estava dando um tempo para aqueles homens pensarem. Todos nós aqui recebemos de Deus um tempo. Se Deus fosse nos julgar imediatamente, agora, eita, que muitos de nós estaríamos em maus lençóis. Lembram daquela parábola contada pelo Senhor, do pessoal que queria que o patrão ordenasse que fosse arrancado o joio que tinha crescido com o trigo?
pediram ao patrão, olha, plantamos só o trigo, e esse joio apareceu. O joio é o símbolo do pecado, o trigo da pureza. Deixa a gente arrancar o trigo, ou melhor, o joio. E o patrão disse, não, pode ser que tirando o joio, o trigo venha junto também. Deixem chegar a época da colheita e vamos separar tudo. O joio será amarrado e lançado ao fogo, e o trigo será amarrado em feixes e será colocado no celeiro, ou seja, no céu. Se o Senhor fosse agora, nesse momento, nos julgar definitivamente, quantos de nós estaríamos em maus lençóis? O Senhor tem tanta esperança, pertence a Deus também a esperança de que mudemos de vida. Ele nos dá um tempo para nos emendarmos. Mas eu pergunto para cada um de nós, como é que eu estou aproveitando esse tempo que Deus me dá aqui na vida? Sabem quando é que nós seremos julgados definitivamente? Quem fez a catequese sabe que, na verdade, haverá 2 julgamentos, que na verdade é um único julgamento. Quais são esses 2 julgamentos? O julgamento particular, que é aquele que acontece na hora que eu morro. Quando eu morrer, o meu destino, no bom sentido, estará selado. E o julgamento universal, que na verdade será só a chancela daquele julgamento particular ao qual eu fui submetido na hora da minha morte. Deus me deu um tempo, então vou aproveitar. Muitos nos dizem assim, olha, a vida é curta, a vida é breve, vamos aproveitar, vamos beber todas, desculpe eu dizer, pegar todas, vamos aproveitar, porque a vida é breve. A vida é breve, e esse pouco de tempo que Deus te deu será utilizado responsavelmente. Nós somos candidatos para o céu e não para o inferno. Preparemo-nos para o céu. Tem hora que, por isso que peçamos a Deus que Ele crie ocasiões, situações onde eu possa colocar, nas quais eu possa colocar a minha mão na consciência e refletir que eu estou num caminho paralelo ao que Deus determinou, que eu estou criando uma outra identidade, que eu estou sobrepondo a natureza que Deus me deu, uma outra natureza, como ensinava Santo Tomás de Aquino, que o pecado é uma segunda natureza que o homem cria. Parece aquelas crostas que se colam ao casco de um animal marítimo, que se colocam nas pedras. Você recebeu de Deus uma natureza, mas o pecado criou-se como uma crosta em nós, enfim. Então, queridos irmãos, peçamos a Deus que Ele nos dê a oportunidade de uma hora dessa colocar a mão na consciência. Escutamos o evangelho do domingo passado, do filho pródigo, e nesse domingo agora, da mulher adúltera. Senhor, não permita que eu continue com este mau procedimento. O que é que pode ocorrer para que eu desista do pecado, do mal? Às vezes uma doença. Quantos de nós saímos do pecado por causa de uma doença? Depois que a pessoa adquiriu uma doença, ela fica mais tempo só e começa a pensar que ela é finita, que a vida é curta e que a morte se avizinha, e como a vida é tão curta, há uma eternidade, e que essa eternidade ela pode ser feliz ou infeliz. Quando a gente é novo, como muitos de vocês aqui catecúmenos, que ainda são adolescentes, estão ainda saindo da adolescência para a juventude, a gente não pensa nada disso, porque a gente acha, eu ainda vou viver 50 anos, quem garante isso? Deixa eu viver à vontade, empinar moto, beber muito, porque eu tenho saúde, posso beber muito porque eu tenho saúde.
posso andar a 150, 160 por hora. Nós somos muito assanhados quando somos mais jovens. Vamos ficando velhos e parece que a gente vai se dando conta de que a vida não é tão forte assim como a gente imagina. Então, queridos irmãos, Jesus se abaixava para dar um tempo para aqueles homens. Quando ele falou, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, e a gente tira essas palavras de Jesus do contexto, hein? Eita, Jesus! Nós tiramos essa palavra de Jesus do contexto. Agora ninguém pode corrigir mais ninguém. O senhor também tem pecado. Você também está errado. Por que então me julgar? Não julgueis e não sereis julgados. Não vamos tirar de contexto essa palavra de Jesus, queridos irmãos e irmãs. Jesus aqui está tentando beneficiar tanto a mulher quanto aqueles homens. Quando Jesus falou, quem não tiver pecado, que atire nela a primeira pedra, foram saindo um por um os julgadores daquela mulher, a começar pelos mais velhos, ou seja, por aqueles mais pecadores. E ficaram só Jesus e a mulher. Não se podia apedrejar se havia só uma testemunha. A única pessoa ali agora, diante daquela mulher, era a misericórdia, em pessoa, Jesus nosso Senhor. E ele perguntou para a mulher, uma chance que ele deu para aquela mulher, mas ela tinha que romper com o pecado. Não acender duas velas, uma vela para Deus e duas para o diabo. Viu? Que a gente está com o pé na graça e com o pé no pecado. Não, se tem coisas que não combinam, são a graça e o pecado. Luzes e trevas não combinam. A luz espanta as trevas, mas nós temos uma criatividade que a gente tenta viver. Nós somos híbridos, espiritualmente falando, somos híbridos. A gente tenta viver com as duas coisas. Eu estou aqui, mas eu também sirvo a Satanás. Terrível essa invenção nossa, essa prodigiosidade vergonhosa. Jesus diz àquela mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor. Olha, eu poderia te condenar, mas eu não vou. Tu vais embora, mas não voltes a pecar. Perca isso. Você vai perder isso. Com aquilo que te dava prazer, o adultério, você vai romper com aquele homem que te dava presentes, que te dava mimos, que te dava tudo aquilo que tu queria, que te dava prazer, e você dava para ele também. Você vai perder tudo isso por causa de mim. É isso que queremos perder, viu? Esse é o 5º ano que eu faço a catequese quaresmal. Muitos de vocês ficam e acendem vela só para Deus, mas muitos também eu vi voltar para o mundo. E hoje não acende só para Deus, não acende vela mais para Deus, só para o diabo. Viu? Tem uns que querem acender para Deus e para o diabo, mas uns só estão acendendo para o capeta. Para quem devemos acender vela? Só para Deus. Uns ainda tentam fazer as duas coisas, outros só acender para o diabo. Vai e não peques mais, fica para nós. Eu espero que esses catecúmenos perseverem. Ainda eu tenho um controle sobre vocês, né? Eu tenho que ir, porque senão o padre disse que eu não vou receber os sacramentos, né? Eu queria ver se fosse livremente, se vocês viriam. Viu? Aí o jovem se levanta, se outra pessoa se levantar eu não falo nada, né? Aí o jovem se levanta para ir ao banheiro, que não é hora, senta, aí obedece, né? Quero ver depois que passar, se vão continuar assim, nesta obediência. Então, queridos irmãos, Jesus não compactua com nenhum pecado nosso. Ele disse para aquela mulher, pode ir, minha filha, mas você não vai pecar mais. Se pecar, e Jesus diz isso em outras passagens similares a essa, vai te acontecer coisa pior. Quem fica adotando o pecado na vida, se prepare que virá algo pior, nesse mundo
e no vindouro. Nesse mundo e no vindouro. Então, continuemos a nossa caminhada, como dizia São Paulo na segunda leitura, para alcançar a meta que é Cristo. Deixemos o que está para trás, Cristo já nos alcançou, nós ainda não o alcançamos definitivamente, mas nós não estamos parados, estáticos, estamos em movimento para alcançar o prêmio que Deus nos reserva no céu, esse prêmio que Ele nos dará em Seu Filho Jesus Cristo. Com Ele nós somos herdeiros, com Cristo nós somos herdeiros das coisas de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.